Olá, começando mais uma live nesta segunda-feira, 12 de abril de 2021, a live que era sexta meio-dia, passando para segunda-feira, 18 horas, com toda a equipe do Toque de Bola. Um grande abraço para você nesse início de semana, Toque de Bola com muita novidade. E logo em maio nós teremos uma programação muito especial na Web Rádio, nas Ondas do Toque. Você que já está acessando, né? A gente já tem várias reportagens lá, já tem alguma programação musical, mas a partir de maio vai ser muito show de bola. Alguns programas já estão sendo produzidos, alguns estão até praticamente prontos. Olha aí, a Rádio Web do Toque de Bola já é o som da Rádio Web, com entrevistas, com programas, toda a produção feita pelo Toque de Bola, com a Mônica Valentim, com a Lara, com a participação, produção, apresentação também da equipe do Toque de Bola, o Wallace Matos, Roberta Oliveira. Então não perca em maio a nova programação da Web Rádio do Toque de Bola. Se você entrar nas ondasdotoque.esp.br, você já vai conferir algumas chamadas, algumas vinhetas, algum papo envolvendo essa nova programação. Só não vamos anunciar tudo ainda. Essa camisa, ó, tá dando para ver essa camisa? Essa camisa aí ficou marcada também na época dos jogos que a gente transmitiu durante 5 anos consecutivos, todas as partidas do JF Vôlei aqui pela Superliga, jogos do Tupi no Campeonato Mineiro e Brasileiro, jogos e eventos fora da cidade. Fizemos transmissões que até hoje são lembradas, como a transmissão do julgamento do caso do massagista lá do Tupi, que a gente acompanhou com uma base aqui em Juiz de Fora, com uma equipe lá no Rio de Janeiro. Então essa Rádio Web estará de volta a partir de maio. Ela nunca saiu do ar, mas a partir de maio ela vai entrar com uma programação bem interessante. E você já pode acessar nas ondas do toque .esp.br, são mais de 10 programas inéditos, exclusivos, uma interação muito grande com você. Então já estamos anunciando, já estamos confirmando. A gente vem trabalhando, né, mas com essa situação do isolamento, a gente tem que tomar os cuidados, mas em maio, aí sim, nós vamos entrar com a programação da Web Rádio. Já tem uma entrevista, a gente não pode falar quem é ainda, mas eu já acompanhei a entrevista dessa convidada em outros lugares e é disparado a melhor entrevista que ela concedeu. Mas como assim? Como é que você está falando de uma entrevista que nem foi ao ar? A gente sabe da notícia antes, né? A gente sabe da notícia antes. Então a gente... Ó. Programas inéditos. Lançamento de programa a cada mês. 10 anos do Toque de Bola em grande estilo nas ondas do toque. Nas ondas do toque. Som digital. Tá vendo? É o pique da Web Rádio do Toque de Bola nas ondas do toque. Mas, então tem que esperar maio para entrar lá, vai demorar muito. Hoje ainda é dia 12 de abril, para quem está ao vivo. Vai nada, já pode entrar lá. Tem a programação, tem as vinhetas, as matérias já estão lá. Por exemplo, acabamos de publicar uma reportagem com o Marcão, técnico do JF Vôlei. O JF Vôlei é um exemplo, né? Porque é o time da cidade que está em atividade, com essa confusão toda, com essa restrição toda de competição, de jogos, de treinos, né? Mas o JF Vôlei está atuando fora da cidade, está a uma vitória do acesso para a elite do voleibol brasileiro. E se você digitar no Toque de Bola JF Vôlei, se você entrar nas ondas do toque.esp.br, o que tem de conteúdo do JF Vôlei e também dos adversários. Então vale muito a pena, a partir de maio, uma programação 100% esportiva nas ondas do toque.esp.br. Além dos nossos parceiros tradicionais, tem gente nova chegando, tem gente que eu tenho certeza que vai chegar assim que a programação entrar no ar. Então o Toque de Bola não para, são 10 anos e não é uma data qualquer, né? Com 10 anos, o Toque de Bola tem bastante novidade.
A gente tem feito algumas mudanças no aplicativo, você tem reparado, né? De vez em quando tem lá alguma situação. Por quê? Porque a gente está procurando já deixar tudo acertadinho para em maio. É claro que, né, vai escapar uma coisinha, mas se escapar a gente vai ficar muito chateado porque a gente está cuidando de todos os detalhes. E a live de segunda-feira, vamos falar de JF Vôlei, de Campeonato Mineiro, do título do Flamengo, vamos falar da Libertadores da América. Um abraço para a Estela, para o João Guerin, preparador de goleiros, a Roberta já está aqui, Dinei, Itaciana, o Beto, a Dona Suade, o Wallace já está presente, o Lucas Castro Campos está presente. Muita informação com a credibilidade do toque de bola. Deixa eu começar com uma informação que é destaque nacional e internacional hoje, antes da Roberta, antes do Wallace. O Bernardinho, conhecidíssimo técnico, campeoníssimo do vôlei, né? Só 2 ouros no vôlei masculino, só para resumir um pouquinho da trajetória do Bernardinho como técnico de vôlei. Hoje ele foi anunciado como o futuro treinador da seleção masculina de vôlei da França. Foi confirmado oficialmente já pelos dirigentes do voleibol da França. Então, Bernardinho, depois da Olimpíada, ainda não vai ser para a Olimpíada, já tem o treinador, já está tudo certo. Para depois da Olimpíada, o Bernardinho, que hoje dirige a equipe do Sesc Flamengo feminino, vai ser o técnico já projetando a equipe da França para as competições e, claro, para a próxima Olimpíada de 2024. Então é um grande destaque hoje aí nas agências de notícias nacionais e internacionais a informação de que o Bernardinho vai ser o novo treinador da França de voleibol masculino. Um abraço para o Ricardo Dedé Melo. Tá vendo até agora o gol do Kaique. Quantas vezes, Ricardo, você assistiu aquele gol do Kaique ontem pelo Fluminense? Não sei, né? O número da camisa dele é 30 e alguma coisa. Então, pelo menos umas 30 vezes o gol do Kaique ontem pelo Fluminense no Campeonato Carioca. O jogo não estava grande coisa, né? Cá entre nós. Mas aquele gol deu para dar uma acordada, né? Domingo, 7 horas da noite, tá valendo. É o toque de bola com apoio do Plask, da Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela sua saúde. O projeto Cidadão Consciente da Hiperroll Embalagens e ainda o Master Telecom JF, agente autorizado, claro, em Juiz de Fora. Estamos iniciando a live do Toque de Bola. Nessa primeira parte nós vamos conversar com a Roberta Oliveira, na segunda metade com o Wallace Matos, e você pode participar, pode mandar mensagem aí que nós vamos seguindo junto com você aqui na live do Toque de Bola. Esse fim de semana tem Copa do Brasil, né? Tem alguns jogos atrasados de estaduais, tem Flamengo e Vasco na quarta-feira, jogo do Rio de Janeiro. O Flamengo está comemorando aí o título da Supercopa nesse jogo, que foi um jogão ontem contra o Palmeiras, né? No final da manhã, com empate, disputa de pênaltis. Boa noite, Roberto Oliveira. Boa noite, Ivan. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. Muito trabalho. Bem tranquilo. Muito trabalho e bem tranquilo. Vamos lá então com a Roberta Oliveira, porque hoje nós prometemos que vamos fazer 1 hora de live. Quem não cumprir essa promessa, a pena será anunciada ao final do programa. O pior é que todos são suspeitos, todos estão envolvidos. É aquele filme que todo mundo é suspeito, né? Todo mundo tem um motivo para cometer o crime. Então são 3 que falam demais. Mas, né, claro que um dos dois, ou a Roberta ou a Alice, vai ser o culpado, vai pagar uma prenda, provavelmente, e a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Mas a Roberta está por conta, entre tantas tarefas, do Campeonato Mineiro, e vamos destacar o que foi destaque, então, nessa rodada do fim de semana, na verdade, do domingo, né, Roberta? Desde que teve essa paralisação até, está no toque de bola, houve uma recomendação de Ministério, de autoridades, de defensoria para parar o Campeonato Mineiro, e a federação não parou o campeonato. Pode ver no toque de bola, o Wallace Matos apurou esses bastidores, a federação, isso foi na sexta, né? De quinta para sexta. A federação disse que ia responder até sábado, estão esperando ela responder até agora. Teve jogo
E agora a gente fica perguntando, né, Roberta, antes de falar dos jogos, se tiver uma outra determinação dessa em outra federação, a resposta pode ser, né, lá em Minas não parou, porque aqui eu vou parar, né? Mas a federação especificou qual sábado ia mandar a resposta? Oi? A Federação Mineira de Futebol expressa, não, eu vou responder no sábado tal, porque se falar responder no sábado é muito vago, Não, né? ela alegou que está cumprindo É igual tudo e aquelas não tem promessas motivo de, nenhum para parar. vamos casar em dezembro, mas dezembro de que ano? Essas promessas assim, vagas, sem data, né? Sem tudo carimbado, aí fica difícil, né? Mas se tratando de Brasil, né, ultimamente a gente tá vendo muita coisa esquisita por aí. Mas teve Muita. campeonato, a bola rolou nesse domingo, 6 jogos, 4 times saíram vitoriosos, 2 ficaram no empate. E claro, não se falou de outro assunto que não seja o centésimo Cruzeiro e Atlético da história. Que, na verdade, a data do aniversário do primeiro jogo é 17 de abril de 1921. Como calhou de ter esse Cruzeiro e Atlético ontem, alguns dias antes, né? Então já colocou que é o centésimo e ficamos nisso. E aí nós tivemos aquela surpresa, porque afinal de contas, o Atlético está vindo como um rolo compressor, está ganhando de quase todo mundo, porque parou naquela pedrinha, naquele Titanic, naquele iceberg chamado Caldense, mas está ganhando, está com o melhor time, está com investimento, reforçou Deus e o mundo, o Nath só não está fazendo chover porque ainda não conectou o pé direto com São Pedro, porque fora isso o Nath está arrasando. E chega o Cruzeiro, que a gente sabe que está nadando em dívida, está todo complicado, foi o primeiro clube grande de tradição, entre aspas, que caiu para a Série B e não conseguiu voltar no ano seguinte. Então, meio que, né, a torcida do Atlético tinha os motivos para ficar mais ou menos tranquila, a torcida do Cruzeiro tinha muitos motivos para ficar apreensivo, embora todo mundo antes do jogo dissesse que clássico é clássico, não tem favorita, aquelas coisas que todo mundo fala, e deu Cruzeiro. O Cruzeiro entrou com muito mais gana na partida, isso foi ressaltado até pelo Cuca, jogo foi muito mais aplicado e parece que o Atlético ficou naquela de vamos resolver a qualquer momento, beleza. E quando eles conseguiam uma jogada perigosa, parava naquele moço chamado Fábio, que deveria merecer uma estátua na Toca da Raposa, porque é um cara que está lá há 300 anos, né? Desde que o Fábio está lá há muito tempo. E está dando a cara a tapa pelo time, mesmo o time às vezes não merecendo, coisa que a gente já viu, por exemplo, no Botafogo, já viu no Fluminense, aqueles caras que dão a cara a tapa pelo time, enquanto muitos do time não merecem. De qualquer forma. Oi. Aliás, hoje, eu não sei se foi o Cruzeiro que divulgou, provavelmente sim, mas eu não lembro, porque tanta coisa que a gente vê, né, e fica procurando, inclusive, para falar na live, passou um trecho, não sei se você viu, da preleção. Na verdade, não foi preleção, né? Quando os jogadores, provavelmente no vestiário, o Fábio dizendo para os jogadores, a grande maioria, né, muitos que vieram de fora, alguns da base, embora até a base do Cruzeiro tenha passado aperto, está passando aperto também, irregularidade até na base, mas ele falando, essa camisa aqui, olha, essa é do Cruzeiro, o quanto de título que tem nessa camisa, vocês estão vestindo. É claro que isso tudo, como se diz, né, esses bastidores são muito legais quando se ganha, mas a gente tem certeza que no caso do Fábio, não é da boca para fora, a gente já destacou isso outras vezes, todo mundo saiu, alguns até não saíram logo depois do rebaixamento, né? Aquele time que veio jogar aqui com o Tupinambás no Campeonato Mineiro, ainda tinha ali uns 3 ou 4, mas depois praticamente só o Fábio e depois o Sobis que voltou, né, Roberto? Então, só como parênteses, é legal a gente ver essa palavra do Fábio, goleiro do Cruzeiro, com os jogadores. Então, a gente, pelo que foi o jogo, como você está dizendo, né, não porque ganhou, mas pela luta dentro de campo, deu para ver que aquelas palavras ali tiveram algum sentido, né? Encontraram o ouvido, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa entra aqui e sai aqui. Ali não, ali encontrou o ouvido, serviu de motivação, além do trabalho tático do Felipe Conceição, que conseguiu, de alguma forma, anular o Atlético, coisa que só a Caldense tinha conseguido antes. E o Ailton fez um gol muito bonito, uma arrancada pela esquerda no segundo tempo, ficou cara a cara com o goleiro do Atlético e fez
uns lances antes, o Vargas tinha ficado cara a cara com o Fábio e o Fábio defendeu. O Fábio defendeu vários chutes. O Cruzeiro se segurou, levou ameaça, armou contra-ataque, e aí a gente veio com um grande destaque do Clássico, que não acabou não sendo nem a vitória do Cruzeiro ou a derrota do Atlético, mas que o Hulk, de novo, né, no corpo a corpo, vou começar do cartão amarelo primeiro para chegar no grande finale. O Hulk estava lá naquela disputa de corpo dele que não tem jeito, né? Assim, o pessoal está pedindo o grande confronto que seria Cruzeiro contra Palmeiras para ver se só o Felipe Melo para o Hulk. E aí, num lance anterior, o juiz deu a falta a favor do Atlético, mas deu cartão para o Hulk, porque no lance seguinte, no jogo de corpo, o braço dele acertou o rosto do coleguinha, e o juiz entendeu que não foi de propósito, mas como foi uma jogada temerária, amarelo no menino. Beleza. Nos acréscimos, tendo uma cobrança de falta para a área do Cruzeiro, o William Potker, que tinha acabado de entrar, e o Hulk se bananaram lá no meio da área, um estranhou com o outro estranhou com um, aí o Potker arranhou o peito do Hulk, o Hulk só mostrando, tá arranhado, tá igual criança de quinta série. E aí o Hulk acertou um tapa no pescoço dele, e aí o juiz veio e mandou os dois para fora. E aí os dois deram um péssimo exemplo, porque saíram um provocando o outro e o outro provocando um, e a segurança do Mineirão teve que intervir com duas criaturas daquela idade, daquele tamanho, daquele peso, para impedir uma briga que parecia muito infantil para o meu gosto. Uma péssima mancha para o Clássico, que não merecia. A gente sabe que não importa a situação em que Cruzeiro e Atlético estejam, Clássico é clássico, a gente sempre espera um bom espetáculo, não espera ter que ficar falando de jogadores que estão se comportando igual criancinha, porque um provocou o outro provocou um, e sai expulsando lá, ameaçando um bater no outro, tem que vir em segurança para garantir que cada um vá para o seu vestiário. Então quem riu melhor foi o Cruzeiro, que estava lá embaixo, não estava engrenando, de repente já aparece em segundo lugar com 17 pontos, o Atlético ficou com 21, ainda líder isolado. Quem podia encostar mais um pouco no Atlético era o América, que veio até Tombos para enfrentar a Tombense, mas aí o jogo começou, o América rola a bola e só dava Tombense. Tombense perdeu um gol, pouco tempo depois fez o primeiro com o Daniel Amorim, passou mais um tempinho, no início fulminante, o Daniel Amorim sofreu pênalti, o Keké fez 2-0, e aí com o América virou e falou assim, não, pera, calma que o troço tá feio pro nosso lado, vamos partir para cima. Depois que tomou os 2 gols é que o América foi para cima. Conseguiu diminuir no fim da primeira etapa, mas na segunda etapa não conseguiu igualar, e olha que tentou. O goleiro Tombense ontem saiu, fez defesa de tudo quanto era jeito, foi até destaque nos gols do Fantástico, né? O gato cansou de miar ontem com o Felipe, goleiro do Tombense, e resultado agora, o Tombense está ali na portinha do G4, com um jogo a menos, porque ele joga quarta-feira, porque quarta-feira passada, que era o jogo da 8ª rodada, ele não pôde jogar porque tinha o jogo da Copa do Brasil, que ele perdeu o Vasco, aquela torcida pendurada no barranco, que não devia estar lá, que a polícia teve que espanar todo mundo, né? Convidar todo mundo a voltar para casa, porque está em pandemia, eles esqueceram. E aí ele faz essa partida atrasada agora, e aí sim, com essa partida atrasada, o Tombense pode entrar no G4, vai ficar brigando com a Caldense ali pela 4ª vaga, que ainda tem ali Atlético, Pouso Alegre, com chance de embananar. E quem quiser saber os detalhes da 9ª rodada do Campeonato Mineiro, mais as curiosidades, porque teve um jogo que o jogador foi convidado pelo policiamento a se retirar de campo após ser expulso. Então, se vocês quiserem saber que jogo foi esse, que ainda teve uma bola furada e atraso de ambulância, entra na nossa matéria no portal Toque de Bola, que vai ter tudo, classificação, próximos jogos, tudo bonitinho. Um abraço para a Lidiane Almeida. O Wallace está falando que rolou. Te pego lá fora. Você é homem aqui dentro. Mostra a palma da mão que eu quero ver. Meu pai tem mais dinheiro que o seu. Né? Cospe aqui se você é homem. O Pitico entrou, grande Pitico. O Flamengo ganha, ele entra em todos os programas do Oiapoque ao Chuí. Essa é nova também. Ezequiel Tecnologia está ajustando nosso aplicativo. A Jerusa Rabelo, grande Claudinho, um abraço. Bruno Guedes, Wagner Alves, o maior ciclista dessa região. Só não é maior que o Rafael, porque o Rafael é um pouquinho, deixa para lá, um pouquinho maior do que o Wagner, para a gente não esticar muita conversa. Antes de passar... Antes de passar para o JF Vôlei, 2 parênteses da arbitragem nesses 2 jogos. Né? A gente conhece o Paulo César Zanovelli, que é aqui de São João,
formado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, e os comentaristas de arbitragem disseram muito sobre 2 lances, né? Sem querer puxar a sardinha, ou já puxando, né? Porque a gente convive com muitos atos, né? E a gente procura entender também o lado deles. Mas, na minha opinião, aí já é opinião, os lances que foram, né, atribuídos, um pênalti não marcado a favor do Atlético, que seria um toque de mão da defesa do Cruzeiro, e um pênalti a favor do Cruzeiro, que seria um puxão na área, foram lances, para mim, típicos de VAR, né? É aquele lance que sem VAR a gente absolve tranquilamente o árbitro, que teve também o fator sorte, né, Roberto? É claro que a compensação não existe, mas sim, se você comparar que cada um foi prejudicado em um lance, eu acho que foram lances de VAR, o campeonato não tem VAR, então não tinha como se algum auxiliar não chamasse, pelo menos na minha opinião. Principalmente o puxão na área, né? O toque de mão também é o lance típico que o VAR dá pênalti e muito apto na hora não dá. E o outro jogo que chamou minha atenção, além dessas defesas aí espetaculares, a principal aí do goleiro, acho que foi um chute de fora da área, onde a zaga do Tombense se alivia e o jogador do América, não lembro, pegou um sem pulo na meia-lua. O goleiro fez um defesaço, acho que essa foi a principal. Agora, alguma coisa ocorre, eles falam muito do Botafogo, né? Coisa que só acontece ao Botafogo. Por que que a arbitragem, coincidentemente ou não sorri para o América Mineiro? Deram um pênalti a favor do Tombense com toque no braço do jogador do América. Todo mundo achou pênalti, quem estava vendo, os comentaristas e tal. Aí, no segundo tempo, tem um braço tão igual ou maior que aquele, o árbitro olhou na frente dele e não deu pênalti para o América. Aí, no final do jogo, faltando uns 15 segundos do acréscimo, aí o árbitro fala que, né, não dá exatamente 5 minutos e tal, mas uma falta, aquela hora que põe a bola na área, seja o que Deus quiser, último lance, o cara encerra antes de cobrar a falta. Então, eu queria entender, Roberta, se você tiver alguma informação, por favor, por que que a arbitragem gosta de não sorrir para o América Mineiro? Eu não entendo isso até hoje. Menor ideia. Eu acho que o Lisca deve estar querendo saber também. Porque eu não consegui ver o jogo todo do América, eu fui acompanhando transmissão e adiantando outras coisas, mas parece que foram também 2 pênaltis que o América reclamou e que a arbitragem não deu. O que a gente fica meio chocado, que se tratando de campeonato mineiro, geralmente é na dúvida pró time capital. Mas dessa vez o juiz considerou na hora que não era pênalti. E aí voltamos à história do VAR, né? Porque se tivesse o VAR, teria marcado e hoje a gente poderia estar reclamando, o juiz dando pênalti num lance que não sei o quê. Ou seja, futebol, não adianta querer colocar tecnologia, não adianta mandar todo mundo estudar, sempre vai dar polêmica. O fato é que o Tombense está rindo à toa, porque engatou a marcha e subiu no campeonato, está lá coladinho no G4, podendo entrar no G4 na quarta-feira. E os outros 3 são os de sempre, né? O Atlético, Cruzeiro e América, e vamos ver o que vai dar, porque faltam 2 rodadas para terminar aí a primeira fase, a classificatória, que define os semifinalistas do Campeonato Mineiro. O Boa e o Coimbra são as equipes que hoje, né, tem esse jogo atrasado ainda para igualar todo mundo, mas Boa e Coimbra seriam hoje os 2 rebaixados no Campeonato Mineiro. Daqui a pouco, no segundo bloco, o Wallace Matos, que está dizendo aqui que o Hulk é maior do que o conjunto dos seguranças do Mineirão. Aliás, não é uma falha do Mineirão, né? O Hulk pode juntar aí alguns seguranças de alguns lugares que ele vai ser maior. Tem até um apelido feio que estão dizendo que o Potker falou para ele. Eu não sei se eu vou falar, não vou pensar se até 7 horas eu vou falar o que o Potker teria chamado o Hulk ontem, né? E a Jerusa está dizendo aqui, um abraço, obrigado. Estamos aqui, eu e o marido Black, elogiando muito a live. Obrigado, Jerusa, então, acompanhando a live do Toque de Bola. No segundo bloco, o Wallace vai explicar como que um treinador que combina uma live com toque de bola como técnico do Tupinambás me vai para outro time na véspera da live. É uma história que, se não fosse contada... mas ele vai continuar técnico. Continua técnico. Essa daquelas histórias. Eu até falei, eu já vi compartilhamento de arquivo, às vezes compartilhamento de roupa. Olha, essa camisa sua é bonita, me empresta. Agora, compartilhamento de técnico é a primeira vez que eu vejo.
Aí a gente vai, o Wallace vai, aí a assessora, não, manda um vídeo então, manda um vídeo do Brancão, porque nós temos que dar uma justificativa, porque a gente anunciou a live, né? Não podemos chegar na hora e dar um defeito no equipamento, né? Como dizem que se fazia antigamente. Está com algum problema na transmissão? Aí fala com o operador assim, dá um defeito no equipamento. Não se faz mais isso. Por falar em defeito, agora com emoção, JF Vôlei abriu as semifinais com tanta incerteza de restrição, de local, de CBV e não sei mais o quê. Primeiro jogo no campo do adversário, o Aero de Natal, 3-2 para o JF Vôlei. O Wallace Matos e Roberto Oliveira acompanharam todos os pontos da partida. O que você pode trazer, além do que o Toque de Bola já tem no portal, na web rádio, no canal, no YouTube, com as entrevistas, um pouco mais dessas finais para a gente, Roberto? Eu não tenho mais unhas. Eu não sei como é que eu vou fazer amanhã, porque não sobrou unha. E olha que eu tava trabalhando, não tava torcendo. Mas sabe aquele jogo que você pega e fala assim, não é possível. Não, gente, faz isso não. Ô, gente, tem dó de mim. Aí assim, porque o Aero começou muito bem. E foi engraçado porque os dois primeiros sets começaram da mesma maneira. O JF Vôlei saiu na frente, tomou a virada ali dos 4, 5, 6 pontos, aí o Aero passava. No primeiro set, o Aero passou e foi embora. O JF Vôlei até encostou, mas não conseguiu recuperar a dianteira e perdeu o primeiro set. No segundo set, ele tomou a virada, ele revirou e foi direto. Então, tipo assim, tá, ok, agora tá equilibrado. Mas a gente ficou, coisas que nós apontamos. Os dois times ficaram pelo menos 20 dias sem treinar por conta das medidas de restrição e combate ao coronavírus. Isso ficou evidente ontem, porque tinha bola que aconteceu tanto no JF Vôlei quanto no lado do Aero, que é aquela famosa bola que você vê assim, gente, isso a falta de treino é evidente, parece dar um apagão, todo mundo esquece que tinha que combinar, você vai para um lado, a bola para o outro. Teve uma bola que, se eu não me engano, do Marlon foi isso, o Marlon andou para frente, a bola paf, caiu atrás dele, um olhou para o outro e disse, cara, não era isso que era para fazer. É aquela coisa que a gente viu que a falta de ritmo, por causa do período que não pôde treinar, apareceu. Só que também apareceu a garra e a determinação das duas equipes, porque o Alessandro Padu conhece o JF Vôlei, e o pessoal do JF Vôlei, como o Marcão contou pra gente, o Gustavo também falou, todo mundo que a gente ouviu, assim, eles aproveitaram que não podia treinar, então eles foram estudar o Unimed Aero de todas as formas possíveis. Então, assim, eles entenderam como o time jogava e o que eles tinham que fazer. Foi a melhor apresentação do JF Vôlei? Não, eles mesmos falam, por conta disso. O ritmo de treinar, toda a situação em que está. Mas o time soube enfrentar de novo os próprios problemas e as dificuldades impostas pelo adversário, segurou, lutou, perdeu o terceiro set depois, ganhou o quarto set, que foi mais disputado, perdeu o terceiro de uma forma assim, deixou o Unimed Aero, foi embora e foi com Deus, fechou o set, que foi 25-15, se eu não me engano. O quarto set já foi mais parelho, mas o JF Vôlei conseguiu fechar e foi pro tie-break. E aí no tie-break teve, começou o Unimed Aero na frente, se eu não me engano, o JF Vôlei virou, o Unimed passou na frente de novo, e aí o JF Vôlei passou na frente e abriu uma vantagem que a gente pensou, você vai fechar o set com calma. Só que aí o Max foi pro saque, o Max do Aero, número 15. Ele fez um estrago no saque. Ele jogou muito, né, esse Max? Nossa senhora, a gente tava torcendo para ele machucar, que é uma machucada leve, só para sair daquele jogo, porque tava dando trabalho. O Max e o Juarez jogaram bastante. O Marlon tava assim, na hora que o bicho pegava, era bola pro Juarez na ponta, bola pro Max na saída. Bola chamava os dois. E a gente sabe, né? Porque assim, quando você tá num jogo parelho, que você sabe que os dois times são bons, todos os coelhinhos têm que sair da cartola. E o JF Vôlei ontem fez isso também. Porque também entrou a sacada do técnico Marcão, que no quarto set tirou o Paulinete, colocou o Celestino de oposto e colocou o Thiago Marques na função que o Celestino fazia de ponteiro. E o time no quarto set engrenou, ficou assim pro quinto e ganhou, e fazendo uma coisa que não aconteceu, por exemplo, com o Brasília e o Anápolis no jogo de sábado, no mesmo horário, que foi a segunda partida. O Anápolis venceu a primeira, se ganhasse a segunda, estava na final. O Brasília teve, acho que 9. Foi 9? Foi muito match point. E não fechar. O Anápolis ia não deixar fechar, mas também não conseguiu fechar. Resultado, o Brasília ganhou o jogo, forçou a partida de domingo, o Brasília está na final, sentadinho esperando quem sai.
entre o Unimed Aero e entre o JF Vôlei. E o JF Vôlei fechou. Não ficou assim. Na hora que teve a chance de fechar, aí nós voltamos naquilo que a gente sempre falou. É um time muito controlado emocionalmente. Não tem descontrole nesse time do JF Vôlei. É um time muito sério que sabe, ok, a gente tem a chance, tá, vai fazer. No primeiro match point, já foi lá e fechou o jogo. Porque se fica, volta para lá, volta para cá, tem a chance de perder, ainda mais que tá jogando na casa, não conhecia a quadra. O time, o Aero é um time muito bom. Então, na hora, a primeira chance que teve, fechou o jogo, beleza, a gente respira aliviado, eu fico sem unhas. E nós temos uma partida amanhã, 4 horas da tarde, em Contagem. O time já chegou na cidade, já foi para Contagem, viajou ontem para Contagem, para se preparar para esse jogo de amanhã, que é o jogo literalmente do tudo ou nada para as duas equipes. O Aero precisa vencer para forçar o terceiro jogo, que aí seria na quarta-feira, 4 horas da tarde. E se o JF Vôlei ganhar, acabou a fatura. O JF Vôlei já está na elite do vôlei nacional, estaria na elite do vôlei nacional e pronto lá para enfrentar o Brasília na decisão. Então, amanhã à tarde, o convite a vocês é ficar ligado aí nas redes do Toque de Bola, porque a gente vai acompanhar todo o jogo e vai trazer a reportagem completa dessa decisão, desse tudo ou nada, dessas duas equipes que estão com o mesmo objetivo: chegar à decisão da Superliga B e voltar à Superliga A. Isso aí, Roberta. Realmente, né, a gente já chamou a atenção disso para algumas vezes e a gente reforça porque tem aquele na live que sempre está na live, mas às vezes não acompanha muito, né? A gente tem muita coisa, a gente fala isso sempre, mas é verdade. A gente tem o canal no YouTube, tem a Web Rádio, que em maio começa essa nova programação 100% esportiva. A gente tem o Instagram, o Twitter, a página no Face, mas realmente a gente tem no YouTube 3 entrevistas muito show de bola com 3 personagens importantes da Superliga. Pelo JF Vôlei, o treinador Marcão, né? Essa calma desse time de Juiz de Fora ainda chama atenção. A gente comenta até com o pessoal do Toque de Bola. Eu não sou entendedor de vôlei, de parte tática, então a gente fica mais ligado, eu particularmente, no aspecto emocional, né? Eu gostei muito do respeito entre os dois times, por exemplo, né? Uma coisa que às vezes a gente não vê. A gente via os dois times se respeitando muito, tanto o JF como o Aero, até se acusando em lances polêmicos e respeitando. Às vezes estava na rede e estavam conversando, mas sem ser aquela coisa de risinho, né? Pelo menos do que eu vi, achei bacana esse respeito. Agora, essa calma do time do JF é uma coisa que chama a atenção, principalmente para quem ainda não viu e vai ver um jogo como foi, por exemplo, esse, né? Quer dizer, outro time foi abrindo, você fala, vai ganhar o set, né? Você vai entrar no outro set totalmente estragado mentalmente. Não, começa outro set como se nada tivesse acontecido, empata para 2-2, vira para 3-2. Que calma, né? Que coisa impressionante que essa equipe conseguiu. E o técnico Marcão fala nessa entrevista para Roberto Oliveira, explica essa calma dele, que essa calma que deixa a gente... Acho que a calma do Marcão deixa a gente mais nervoso, às vezes, do que o próprio jogo. A gente fica esperando. Aí ele já explicou, gente, eu não vou falar o que ele falou, não. Entra lá no canal do YouTube do Toque de Bola. O Gustavo Nogueira, que é o levantador, também já falou no Toque de Bola. O Fábio Paes, líbero, que ouviu a pergunta mais parcial que eu já vi o Wallace fazer numa live. O Wallace vira-se para o Fábio Paes e pergunta: qual a melhor cidade que você já jogou e por que Juiz de Fora? Olha só o que o Wallace Matos perguntou para o Fábio Paes. Então, tem mais live lá que eu estou esquecendo, não tem? Tem a live com o Luiz Fernando da OAB, tem a live com o Juninho do Tupi, tem mais live. Tem a live com o professor Márcio Guerra. Então, assim, o que não falta é assunto no nosso canal do YouTube. Tem várias lives lá. E só destacando a pergunta sobre a calma e o controle emocional do JF Vôlei, eu também fiz para o Gustavo. E ele também deu a opinião dele. É um time muito calmo, Ivan. Eu acho, sinceramente, que eles deveriam fazer um tutorial de controle emocional, que eu ia ser a primeira a inscrever. Porque eles são muito calmos. É aquela coisa, né? Eles explicam o motivo, eu quase ia falar aqui, mas não vou, vocês têm que ver o motivo para entender. Mas quando eles explicam, faz total sentido do porquê que eles têm aquela tranquilidade para lidar. Olha, agora não deu certo, vai. E outra coisa também, na própria Web Rádio, a gente tinha colocado uma entrevista com o Marcão, onde um dos áudios dele foi, assim,
Ele profetizou o jogo inteiro. Ele falou o resultado do estudo que eles fizeram do Unimed Aéreo, o que tinha que fazer para ganhar. Tudo que ele falou aconteceu. Eu tava vendo o jogo, eu só lembrava dele explicando o que ia acontecer, que ia ter problema, que não ia ser fácil, que os dias sem treinar iam fazer sentido, mas que tinha que ter paciência. Então, assim, temos as entrevistas também do pós-jogo, o Marcão entrou hoje, tem lá quem quiser. Ó, gente, é para praticar o espanhol. Tem o Viller falando sobre, ele foi escolhido Viva Vôlei, então ele falou a respeito da partida, a respeito das dificuldades do jogo, a respeito do objetivo dessa partida de amanhã. Então, podem ir lá praticar. Tá fácil de entender, porque ele falou devagar, graças a Deus. Porque é a mesma dificuldade que estrangeiros têm com o português. Se a gente falar muito rápido, ninguém entende. Então, quando um estrangeiro fala muito rápido, a gente não consegue acompanhar. Mas o Vidier falou bonitinho, falou devagar, dá para entender, tá facinho, pode passar lá e escutar ele mesmo contando a história da partida. E para encerrar, antes que eu tome cartão vermelho, tem coluna nova na sessão Toque que Faltava, né? Para quem ainda não viu, eu convido a ver. Há de ter coragem para calçar as lutas, porque agora no mês de abril é comemorado o Dia do Goleiro. Então eu fiz uma lista lá com alguns goleiros sobre os quais 2, pelo menos, obviamente eu não vi jogar, mas eu gostaria de saber mais sobre eles, vou pesquisar mais sobre eles, e outros que eu vi jogar. Então, eu tenho as minhas lembranças afetivas destes goleiros e goleira na lista. E aí gostaria que todo mundo lá assistisse, lesse, né, a crônica e compartilhasse esses goleiros que fizeram parte, fazem parte ainda das nossas memórias afetivas com o futebol. Ivan. Show de bola, Roberta. A crônica também show de bola e que ela foi publicada ontem, né, pouco antes do que o Diego Alves e o Everton fizeram, se tornando também praticamente os principais nomes da final da Supercopa. Valeu, Roberta. Obrigadão. Valeu, Ivan. Até a próxima. Tchau. Tchau. Um abraço. O Clóvis está dizendo... E o JF já subiu, porque o Clóvis falou que o JF Vôlei sobe com certeza. A última profecia do Clóvis foi quando o Tupi jogaria com Asa de Arapiraca, né? E o Tupi tinha vindo daquele mata-mata com o Paysandu, e o Clóvis falou nos bastidores, esse time vai subir. Aí o pessoal, Clóvis, o time não é tão bom como no ano passado, podem me cobrar. Então essa aí, ainda bem que eu não apostei nada de valor com o Clóvis, senão estava pagando o jantar para ele até hoje. O Tupi realmente subiu diante do Asa de Arapiraca. Um abraço para o Leri Bertrand, para a Miriam lá em São Paulo, Alexandrino, a Angelita que está sempre acompanhando o nosso voleibol também, o toque de bola. Vamos colocar na jogada o Wallace Matos para o segundo bloco da live do Toque de Bola. Live de segunda-feira com a Roberta Oliveira, com você, anunciando a Web Rádio nas ondas do Toque, programação 100% esportiva em maio. Boa noite, Wallace. Boa noite, Ivan. E ansioso já por maio, né? Com certeza. Vamos direto, então, às costuras. Fala, Wallace. Eu tenho motivo para estar ansioso para fim de abril, né? Meu aniversário está chegando. Mas eu estou mais ansioso para maio do que para o meu aniversário. Com certeza. A gente tem para começar, então, podemos começar pelo Brancão, o técnico da live, tudo certo, live marcada com o Brancão e tudo mais, quinta-feira, tudo certo, alinhado, 7 horas, quinta-feira. Que a gente é assim, né? A gente tem que confirmar de novo. Felizmente a gente não teve muito bolo, quase nenhum até agora que eu me lembro do toque de bola. E de repente, na quarta noite, Atlético manda treinador embora. Até aí, um treinador que sai, né, Wallace? Nessa rotina de futebol brasileiro, só no brasileiro agora que não vai ter tanto isso, porque não vai poder tirar mais de um. E, de repente, o Brancão é o novo técnico do Atlético. Falei, aí aquele negócio de esfregar o olho, Atlético. O Brancão foi anunciado pelo Tupinambás, toque de bola não mente, pode exagerar, né? Mas mentir não mente. Explica essa história pra gente, Wallace. É isso, Ivan. A gente foi surpreendido, na verdade, surpreendido não pelo anúncio da demissão do Cícero Júnior e nem pela substituição. Seria uma substituição normal e ela já ocorreu no próprio Atlético. O Cícero Júnior deixou o Atlético
ao final da temporada de 2019, e quem substituiu ele lá no Atlético foi o Gustavo Brancão. Foi em 2020, ele começa, você está lembrado aí, aquela campanha que vai culminar com o acesso do Atlético de 2020 para 2021. É por isso que o Atlético hoje está disputando a elite do futebol de Minas Gerais. Então o Gustavo Brancão tem essa história de substituir o Cícero Júnior. Ele tem uma ligação com o Atlético também, foi técnico do Sub-20 por lá e tal. Mas a gente nem esperava que ele fosse assumir o compromisso com o Atlético, porque ele tinha sido há dias anunciado pelo Tupinambás. A gente deu em primeira mão aqui, até falei um pouquinho do namoro dele, que demorou aí cerca de um mês e meio com o Tupinambás e tal, e ele tinha sido anunciado pelo Tupinambás. E aí a gente foi saber do clube da cidade e dos bastidores dessa negociação. Se, de repente, tocou o telefone lá do dirigente do Tupinambás, não vou mais para aí não, eu tô no Atlético e tchau. E desligou. Não, mas não foi assim. Foi em comum acordo, né, Ivan? Teve uma conversa amistosa entre as duas diretorias, lá o Fábio Mineiro, que desenvolve o trabalho do Atlético, com o Cláudio Dias, que é o homem forte do futebol do Tupinambás, e aí o Gustavo Brancão foi cedido digamos assim, cedido pelo Tupinambás para o Atlético, até porque as datas não se encavalam na preparação do Mineiro do Módulo 2, que só começa em julho, e o Mineiro do Módulo 1, que, se tudo continuar correndo, como a Federação Mineira de Futebol quer que continue, e aí ela está peitando até Ministério Público, Defensoria Pública, está peitando todo mundo para continuar com o campeonato. Parece que vai continuar mesmo e não vai terminar na previsão. É no final de abril aí que todo mundo já termina essa primeira fase e aí avança para as semifinais. Se o Atlético conseguir a classificação e surpreender, e aí seria uma surpresa mesmo, ele chegar na decisão do campeonato, invade maio, que é o mês que o Tupinambás quer começar seu planejamento. Mas, colhendo ali os bastidores dessa negociação, em maio provavelmente vão ter aqueles testes, jogadores indicados por empresários, jogadores que são da região e já estão sem contrato, viriam para casa mesmo, quem vão participar ali das avaliações do Baeta nesse primeiro mês. O time mesmo vai apresentar no início de junho com N, para poder jogar no início de julho com L. Curioso, né, Wallace, que embora seja, né, a situação foi inusitada e acabou envolvendo a gente indiretamente ou diretamente, aí eu falei, o Wallace também com o assessor, mas vamos fazer a live, ué. Ele não continua treinador do Tupinambás? Vamos manter a live. Ele falou, não dá, a gente vai viajar para o Triângulo nesse horário. Falei, o problema. Coloca essa internet no ônibus. Mas a gente falou, não, vamos liberar o Brancão, manda um vídeo para a gente dar uma justificativa aqui para os nossos ouvintes. E, assim, o problema já está meio contraditório, Wallace. Pelo calendário, daria até para ele ir para o Atlético como ele foi, vir para o Tupinambás e depois até voltar para o Atlético, se o Atlético quiser que ele fique para o próximo Mineiro. Também não vai ser nada de estranho também. Exato. Até comentava e mandar um abraço aqui pro Vitor Galberto, que é assessor de imprensa do pessoal do marketing lá do Atlético e da empresa que cuida da carreira, da gestão de imagem da carreira do Brancão. E eu conversando com ele nos bastidores, falando, eu precisava da palavra do Brancão sobre essa situação que ela é inusitada. E ele até argumentava comigo que não, que muitos treinadores já acertam o seu futuro, sabe como é que vai começar a temporada, por exemplo, começa no time da Série A, mas termina no time do Módulo 2. Aí citou alguns exemplos de alguns profissionais que sabem disso, que já projetam isso e tal. Mas eu falei assim, o inusitado da história é que ele foi anunciado pelo Tupinambás. Assim, ele ser um profissional, estar à disposição no mercado e saber que uma hora cai alguém no módulo 1 e ele pode ser encaixado, até mesmo estando acertado com o Tupinambás, essa história a gente já viu acontecer várias vezes. O negócio é que o anúncio acabou de sair dias atrás e ele vai lá e é substituído. Mas a gente está tratando aqui com bom humor porque foi tudo numa boa. As duas diretorias conversaram e até mesmo demonstra o compromisso profissional do Brancão e do Atlético, né? Vamos lembrar que não tem muita
não tem muito melindre, na verdade, não tem muito dedo nesse meio não, né? Quando o cara lá no futebol, ele quer, ele vai, ele liga pro profissional, fala, eu te pago tanto, você vem e acabou. E aí a gente vê aí várias facadas nas costas. A gente pode lembrar de uma famosa aqui agora, que o Abel reclama que o Flamengo já estava negociando com o Jorge Jesus, enquanto ele ainda era treinador do Flamengo, ainda estava dirigindo o time lá na beirada do campo. Então, nesse meio aí tem muito isso. Mas parece que essa situação não foi assim. É assim que o Fábio Mineiro ligou pro Cláudio. O Cláudio disse, tem que conversar com o Brancão. E aí a gente pensou um detalhezinho bacana sobre o contrato do Brancão aí com o Tupinambás, de confiança do próprio Brancão e de confiança do Tupinambás no trabalho do Brancão, que estreou bem, né? Fez aí a inversão, botou o Ingrid de centroavante, botou o Cassiano, ele mesmo, Cassiano estreou no Atlético fazendo gol. Então, já mostrou que o dedo do treinador é bom. E aí o Tupinambás... Marcos Moreno deve ter ido ao delírio com o gol do Cassiano, hein? O Marcos Moreno gosta muito do futebol dele, né, Wallace? É verdade, é verdade. E aí o Cassiano entrou de titular, fez o gol, tomou a virada do Atlético, teve a força para poder revirar com um gol com um cara que tem nome de craque, né? Então, o que foi o Wallace Lalado. Então, foi perfeito o Brancão aí. Brancão, é isso aí. Aposta no seu taco, continua apostando em Wallace, que só dá bom. Tá certo. Wallace, pelo amor de Deus, hein? Depois daquela pergunta que você fez para o Fábio Paes, líbero do JF Vôlei, que está no Aero agora, o Wallace perguntou: qual a melhor cidade que você já jogou e por que Juiz de Fora? Assim não dá, Wallace, pela madrugada. O sujeito pode me dar tudo, só não pode me dar intimidade, Ivan. O Fut7 JF está aqui, um abraço para a turma, o Pedro Faria, o Márcio Reinaldo, Ricardo, amigo tricolor, já viu o gol do Kaique quantas vezes, seu Ricardo? 57 vezes, é pouco. A Márcia Valentim, lá em Leopoldina, um abraço para a turma de Leopoldina. O Thiago está aí, vamos falar do Flamengo, Wallace, o jogo que atrasou o almoço do torcedor brasileiro. É verdade, e vou te falar, foi o responsável por eu não conseguir tomar minha cervejinha nesse domingo, final de domingo que eu costumo fazer. Porque o jogo começou às 10 horas da manhã para mim, né, fazendo pré-jogo ali, vendo, olho no Atlético e umas informações da final da Supercopa do Brasil. E aí foi esticando, batendo pênalti para todo mundo, e 9 cobranças de cada lado, e ficou tarde, o supermercado aqui perto de casa fechou, e eu fiquei a ver navios com a minha cervejinha. Mas o importante foi que foi um jogão, né, Ivan? Aliás, todo mundo cantou e decantou aí com a melhor partida dos últimos tempos do futebol brasileiro, e realmente com muitas alternâncias de comando de jogo, os jogadores se dedicando muito, apesar de jogarem às 11 horas da manhã em Brasília, e minha irmã e meu cunhado moraram em Brasília assistindo o jogo aqui em casa, eles dizendo, o pessoal não sabe o que é Brasília, não, no segundo tempo vai estar todo mundo morto. E acabou que não, a garotada do Palmeiras entrou fazendo diferença, o Flamengo também colocou gente mais experiente, mais tarimbada, e levou esse jogo por empate, né? Então, realmente, para quem gosta de futebol, foi um belo jogo. Tem gente falando aí que foi o melhor jogo do final de semana até, mas acho que os palmeirenses não concordam muito, não. 2 goleiraços, os dois pegaram 3 pênaltis, e a diferença foi que um dos jogadores do Palmeiras, que foi o Danilo, jogou para fora. Aí fica 4 na conta do Diego Alves e 3 na conta do Everton, que, na minha opinião, é o melhor goleiro atuando no futebol brasileiro. Agora, bastidor, aqui que a gente gosta de bastidor. Obviamente, a confusão no finalzinho do jogo ali, no túnel, despertou a atenção de todo mundo. Por quê? Porque a transmissão ela era feita pelas câmeras da CBF e as câmeras da Globo, do Sport TV, que estavam lá transmitindo a Supercopa, não puderam ter acesso ao túnel. E nas imagens do campo você vê alguns oficiais da CBF barrando a entrada dos repórteres e dos cinegrafistas lá para o túnel na hora da confusão que deu entre o auxiliar técnico do Abel Ferreira, que foi expulso, né? O Abel Ferreira e o auxiliar expulso,
com a diretoria do Flamengo. E aí a gente conhece bastante gente no Rio e tal, que cobre os times, foi procurar saber o que aconteceu. Pelo que eu pude conversar com os colegas, a confusão foi com o Bruno Spindel, que é um dos executivos do Flamengo, não foi nem com o Marcos Braz. O Marcos Braz tomou as dores e aí foi para cima do auxiliar do Palmeiras, rolou tombo, e aí todo mundo se embolou, saiu para tudo quanto é lado, mas no mesma coisa do Mineirão, os seguranças agiram e separaram todo mundo. Dessa vez não teve jura de um para lá, outro para cá, não. E, inclusive, o Marcos Braz falou numa live logo depois da partida com o Mauro César Pereira, o jornalista ex-ESPN Brasil, que é do UOL, dizendo que o auxiliar procurou ele depois para poder apaziguar os ânimos e tal, mas mais um capítulo dessa rivalidade Flamengo e Palmeiras que vai se criando aí em nível nacional, né, Ivan? É verdade. Daqui a pouco o Wallace vai falar das estreias dos brasileiros na Libertadores. Saiu a tabela da primeira fase. Mas antes, falar um pouquinho das repercussões, coisas que fazem parte do futebol, né? O técnico do Palmeiras garantiu na coletiva, por exemplo, que foi expulso só porque falou com o auxiliar lá, aquele que fica lá perto dele, ou com o bandeira, ou com o assistente, que eram 3 níveis, né? Que o Flamengo era um grande nível, o Palmeiras era um grande nível e a arbitragem não estava no mesmo nível. E, segundo ele, foi por isso que ele foi expulso. Só que na súmula, né, o árbitro já colocou que não foi só isso, né? Que teve lá uma ofensa. E teve uma briguinha de rede social do Lucas Paquetá com foi o Veron, né? Gabriel Veron do Palmeiras? Exatamente, Gabriel Veron do Palmeiras, que rebateu algumas provocações do Paquetá aí, dizendo que o que o Paquetá ganhou na base, ele, Veron, ganhou como profissional, com uma foto dele com a Taça Libertadores. O Paquetá colocou, o Veron revidou e o Paquetá depois teve a réplica, né, dizendo que não pode falar nada, não pode tirar onda com ninguém, tá muito chato, blá, 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 blá. Enfim, festa do Palmeiras, do Flamengo, campeão da Supercopa, que é a final entre o campeão do Brasil, do brasileiro, e o campeão da Copa do Brasil. Essa competição tem 2, 3 anos, né, Wallace, que ela foi criada? Né? Essa competição foi criada tem 3 anos e o Flamengo ganhou as 2 últimas edições, né, dessa Supercopa do Brasil, que foi criada pela CBF para ser um grande evento de público, na verdade, né? E aí, com a pandemia, ela perdeu um pouco do propósito que foi alardeado aí, por exemplo, na edição anterior, em 2019. Essa é a Supercopa 2020, né? Nós estamos em 2021, é bom lembrar. Essa Supercopa 2020 é a Supercopa 2019, que foi Flamengo e Atlético Paranaense com o Estádio Nacional em Brasília lotado. Era para ser assim, né? Mas, infelizmente, a gente não vive esse momento, embora tivéssemos 100 convidados lá da CBF, e eu tenho relatos. Aí o pessoal na transmissão falou que era só o pessoal que estava trabalhando e tal, né? Não, teve conhecido e amigo de conhecido que não tem nada a ver com futebol, que não tem nada a ver com Flamengo ou Palmeiras, que não cobre futebol e que estava lá para fazer selfie. Então, é uma pena que isso tenha ocorrido, por exemplo, na final da Libertadores, tá? Entre Santos e Palmeiras, e de novo, não pode fazer festa, né, infelizmente. É verdade. Além do jogo ter sido bom, né, até surpreendentemente, até na parte física, embora as duas equipes em algum momento tenham apresentado algum cansaço, também não tem como, apesar das substituições, interessante no aspecto financeiro também, né, para os clubes hoje, isso é muito importante. O Flamengo ganhou, segundo informação, 5 bilhões de reais pela conquista. Vamos falar então dessa tabela dos brasileiros. O sorteio de grupos foi na sexta, o Toque de Bola acompanhou, e hoje saiu a tabela da primeira fase. Conta aí um pouquinho dos brasileiros, como é que estão esses deveres iniciais para eles, alguns em casa, alguns fora, Wallace. Vamos primeiro falar da estreia não, né, da definição de amanhã, né? Amanhã tem a definição pontual. Santos e São Lourenço decidem uma vaga em um dos grupos da Libertadores, que pode ser uma das primeiras estreias brasileiras, a do Santos, se ele passar pelo São Lourenço. O Santos está em vantagem, fez 3-1 na Argentina, então deve
confirmar essa vaga aí. A expectativa é que confirme essa vaga aí amanhã à noite, e o Grêmio decide com o Independente Del Valle na quarta-feira, às 7h15 da noite, também a sua entrada. O jogo do Grêmio ficou na quarta, mesmo tendo o primeiro jogo tendo passado para a sexta semana passada, né, com aquela confusão toda que a gente já relatou, mas a data de quarta agora então se manteve. Se manteve, divulgado oficialmente pela Conmebol, quarta, 7h15 da noite, na Arena do Grêmio. E o Independente Del Valle vai ter trabalho para voltar para o Equador, né? Porque quem vem do Brasil tem que cumprir uma quarentena no Equador de 15 dias. E isso pode mexer com a tabela também da Libertadores. Você presta atenção aí, anota a estreia do seu time e vê se vai adiar ou não, porque é isso. A Libertadores já está pronto, né, Wallace? Exatamente. A Libertadores, em minha homenagem, começa no dia do meu aniversário, no dia 20 de abril. O Internacional é o primeiro time brasileiro a entrar em campo contra o Always Ready da Bolívia. É o time que está sempre pronto, às 7h15 da noite, em La Paz. A La Paz está podendo, por enquanto, né? Na Bolívia está podendo entrar o time brasileiro. O Santos joga, se passar pelo São Lourenço, joga no mesmo dia e horário contra o Barcelona do Equador, mas o Barcelona do Equador vai a Santos. Ou seja, o Santos tem que ficar em casa, não tem problema. O Flamengo já tem um problema. O Flamengo, no dia 20 de abril, às 9h30 da noite, vai à Argentina pegar o Vélez Sarsfield. Mas o problema não é só dentro de campo. A Argentina só permite a entrada de delegações. Ou seja, o Flamengo já tem uma logística para fazer. Tem que fretar avião, só pode ficar confinado no hotel, só pode sair para jogar, sai para jogar e volta com o voo fretado da Argentina. Não pode fazer mais nada em solo argentino. Nem aquele treinozinho de reconhecimento de gramado, o pessoal da Argentina não está querendo liberar. No mesmo dia e horário, São Paulo enfrenta o Sporting Cristal do Peru em Lima. Em Lima pode entrar, ou seja, o São Paulo não vai ter problemas para entrar em Lima. No dia 21, que é mais conhecido como feriado da ressaca do aniversário feriado de Tiradentes, esse é o dia da estreia do Atlético Mineiro. Então o Mineiro estreando no dia de Tiradentes, estreia diante do Deportivo La Guaira, na Venezuela, às 7 da noite. Esse é o problema. Na Venezuela, os brasileiros não estão podendo entrar. Está negociando a Conmebol o mesmo esquema que está fazendo a Argentina, da delegação chegar num voo fretado, ficar confinado no hotel, jogar e sair. Mas isso ainda não está definido, então esse jogo do dia 21 de abril do Atlético e do Desportivo La Guaira pode mudar de país, né? Que essa solução que a Conmebol está dando. Essa data também será a estreia do Grêmio, se ele passar pelo Del Valle, né? Contra o Defensa e Justiça em Porto Alegre. O Grêmio não tem problema, vai receber o Defensa e Justiça. No mesmo horário, o atual campeão Palmeiras vai a Lima pegar o Universitário do Peru. Como eu já disse aqui, em Lima está tudo zerado. E o seu Fluminense é o último brasileiro a estrear na fase de grupos da Conmebol Libertadores desse ano. Pega só o River Plate às 7 da noite do dia 22 de abril no Maracanã. Tá tranquilo, Ivan? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tipo Band-Aid. E depois faz dois jogos fora, né? Você tem que arrancar de uma vez. Se você ficar enrolando, não, a gente quer pegar o River depois e tal, aí complica. Você arranca de uma vez aí da frente. E pior que você está disputando um campeonato carioca, né, que tem algumas equipes boas que têm feito boa campanha, como a própria Portuguesa do Surian e Volta Redonda, mas outras equipes que não têm muita estrutura, né? Aí você ganha, mas ganha daquele jeito, como boa parte dos jogos do Campeonato Carioca, com algumas exceções, daquele dia que o Flamengo resolveu jogar para valer contra o Madureira e logo no primeiro tempo já fez 4-0. Enfim, aí você vai para a Libertadores, né? Cai num grupo difícil, já no primeiro jogo você pega o River. Mas, como dizem os otimistas, vai que você ganha, né? O Cruzeiro gol do Atlético. Você começa, né? Quando você quer buscar exemplo, você busca exemplo em qualquer lugar. O Cruzeiro gol do Atlético. Por que não vai ganhar da River Plate? Aí depois faz 2 jogos fora. E aí a gente lembra da rodada da tabela do Mineiro, né, Wallace? Quando, por exemplo, o Tupinambás caiu com praticamente os 3 grandes nas 4 rodadas iniciais. Infelizmente a previsão se confirmou, o Tupinambás perdeu para eles e para o Tombense e depois acabou caindo
na sequência do campeonato. Então é muito asterisco ainda por tudo que o Wallace relatou, situações diferentes em países. A gente sabe que o futebol, né, com aquela frase do presidente da CBF, né, Wallace, para a gente fechar, não podemos falar que é só do presidente da CBF, porque naquele vídeo vazado, ele em determinado momento pergunta aos dirigentes, pelo menos naquele trecho do vídeo, e ninguém se manifesta, né? Então seria também injusto a gente falar que a CBF está fazendo. É claro que ela tem interesse em continuar com o futebol, mas também seria ingenuidade a gente dizer que os dirigentes também não querem de clubes, porque naquele vídeo vazado há claramente um momento em que ele pergunta algum dirigente, né? Igual a história do casamento, né? Que, pô, em novela sempre dá errado quando pergunta isso. Algum dirigente presente, né? Tipo, discorda do que eu falei, quem cala consente, né? E a reunião seguiu, né, Wallace? Exatamente. Só para ficar claro, a Conmebol, ela conversou com cada um dos governos dos países também. E por isso que deu problema essa transferência do Grêmio. Porque o Equador, a princípio, ele tinha concordado em sediar os jogos da Libertadores, e a Libertadores para a Conmebol já começou há muito tempo, ela começa na pré-Libertadores, a gente que chama ela de pré-Libertadores, porque é uma fase eliminatória antes da fase principal mesmo, que é a de grupos. Mas a Libertadores, considerar mesmo, começou lá naquela primeira fase lá. E o Equador estava de boa com receber os jogos. E aí, foi só quando o Grêmio foi para lá, se deslocou para lá, já em meio a um surto de Covid, que as autoridades lá do Equador resolveram entrar na jogada, como já tinham até feito, lembra, lá em 2020, com o Flamengo Independiente Del Valle, que o Flamengo também teve um surto de Covid lá no Equador. Então, ficou brava, a Conmebol ficou bem chateada e pressionou bastante os dirigentes equatorianos, porque tinha combinado com todo mundo que a ideia era as delegações poderem jogar e que os casos seriam isolados, né? Que casos positivos seriam isolados e transportados de volta para o país de origem. Mas o Equador roeu a corda nesse sentido e outros países aí já ameaçam não querer receber, principalmente equipes do Brasil, que em maior ou menor quantidade tem muitas restrições dos brasileiros para viajar no continente e no planeta, né? O brasileiro só pode entrar em 8 países do planeta inteiro sem restrições. Então, a Conmebol se preocupa com isso, mas a intenção não é parar a competição como aconteceu em 2020, vai tocar do jeito que der, e se tiver que mudar jogo de país, vai mudar. Tá certo. Um abraço para o Arthur, para o doutor Rafael, para o Jailton Ribeiro, para a Raquel Bonel, um abraço para a turma toda lá, o Candé, a turma toda, o Marcelinho, o Rafael, o Pedro Belisário entrou, Sueli Belisário entrou, todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola. Nós estamos chegando ao final. Para quem não acompanhou o comecinho da live, eu, Wallace Matos, Roberto Oliveira, Mônica Valentim, Lara, Webert Brito, Daniel De Filippo, Ezequiel, preparando a partir de maio uma super programação 100% esporte, programas totalmente produzidos pela equipe do Toque de Bola e da Misto Quente Comunicação. O Wallace Matos vai colocar os treinadores na parada. A Roberta já tem uma convidada muito especial para o primeiro programa. A gente não pode falar tudo, né, para não dar armas para a concorrência, mas está tudo muito bem engatilhado, a qualidade do som digital. Já pode entrar lá, claro, nas ondas do toque.esp.br. Valeu, Wallace, obrigado, boa semana, seguimos nas costuras do Toque. Um abraço, Ivan, um abraço para todo mundo aí, seguimos nas costuras e na torcida pelo JF Vôlei. Já avisei ao Maurício que amanhã é minha folga e eu não aguento com o coração se tiver um jogo igual desse final de semana não, porque sem trabalhar a gente tem que relaxar, né? Trabalhando a gente até aguenta atenção, fica prestando atenção nos detalhes do jogo e tal. Agora, na folga, se ele me aprontar um 3-2 daquele ali, ou se perder o jogo, eu vou cobrar o pessoal do JF Vôlei. Um abraço para todo mundo, boa sorte para vocês, galera. Valeu, um grande abraço, obrigado ao Plask, à Santa Casa de Juiz de Fora, ao projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens e a Master Telecom Juiz de Fora, a gente
autorizado, claro. Muito obrigado, ótimo.